I've got sunshine on a cloudy day. Amores lindos do meu coração, gente, tô começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos bater um papo super legal sobre um dos assuntos que eu mais amo falar, que é literatura, né? Eu amo conversar com as minhas amigas, agora que minha irmã tá entrando nessa também. Eu amo falar sobre livro, gente, eu adoro falar sobre as histórias que eu li, sobre os personagens de livros que me marcaram, ou sobre até livros que eu não gostei tanto, mas eu gosto de saber a opinião da outra pessoa. A leitura, na minha opinião, é um bate-papo super legal, né? Eu decidi também dar algumas dicas pra vocês, algumas dicas que eu acho que são importantes. Meu chá tá muito quente. Eu tô com sede de chá. E eu acabei de fazer ele, mas tá muito quente. Então, assim, se você já tem o hábito de ler, assim como eu, né? Você sabe, e vai concordar comigo, que a leitura, ela é incrível. Principalmente quando você se identifica com a história de algum livro, ou simplesmente você se identifica com algum personagem. Isso faz com que a leitura, ela fique incrível, né? Então, se você já tem o hábito de ler, você sabe do que eu tô falando. Quão gostoso e prazeroso é a leitura, né? Agora, se você não tem o hábito de ler, é porque eu acho, tá? Que tá faltando algum empurrãozinho aí na sua vida. No seu estilo de vida, não sei, talvez tá faltando um empurrãozinho ou uma inspiração, tá faltando uma motivação pra você. Eu não julgo pessoas que não têm o hábito de ler, mas assim, às vezes falta assim aquele empurrãozinho, né? Vocês concordam? Então hoje eu decidi trazer esse formato de livro, né, pra te ajudar a sair da ressaca literária, pra conversar sobre algumas vantagens de ler também, né, porque a gente sabe que a leitura, ela é super importante, é super fundamental. Eu acho que esse vídeo vai te ajudar a como sair daquela temida ressaca literária. Se você tá enfrentando uma ressaca literária agora, eu sei o que você tá passando, eu já passei por isso diversas vezes e passo, tá? E normalmente eu tento até encontrar caminhos pra sair da minha ressaca literária. Então eu separei algumas ideias pra deixar esse hábito mais prazeroso, mais legal, o mais legal possível, porque a leitura é isso, a leitura ela tem que ser gostosa, ela tem que ser legal, ela não pode ser cansativa ou forçada, ou como se fosse um estudo, sabe? Onde você tá ali porque você tem que estar ali, você é obrigado a estar ali. Não, a leitura ela tem que ser fluida. Então eu separei algumas dicas, alguns conselhos também. Hoje eu estava pensando, enquanto eu fazia a minha leitura matinal, porque depois que a Giovana começou a escola, as coisas estão melhor pra mim durante a manhã, tá, gente? Eu confesso que tinha momentos que eu não conseguia ler pela manhã. Era aquela bagunça inteira, sabe? Principalmente em momentos de férias. Só que agora eu tô conseguindo priorizar a minha leitura matinal. Depois que eu levo a Giovana pra escola, as crianças ainda estão dormindo, eu vou pro meu cantinho ler um livro. Normalmente eu fico na minha cama com a fonte de luz quente bem baixinha, ou às vezes eu venho pra cá, pra esse espacinho que eu tenho aqui, pra ler o livro do momento. Eu não conseguia fazer isso sempre. Agora que eu tô começando a ler de manhã. Tem dias e dias. Oi! Não! Ih, gente, a Lucy. Então teve várias vezes na minha vida, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que eu só conseguia ler à noite. E aí eu priorizava mais o quê? O meu amiguinho, o Kindle. Gente, o Kindle é muito bom. Quebra muito galho. Só que eu voltei a ter mais vontade de ler livros físicos. O Kindle é a minha segunda opção. Quando chega a noite, o meu dia foi muito corrido. Eu não consigo ler durante a noite os meus livros físicos, porque é escuro. E querendo ou não, a gente sabe que o Kindle é muito mais prático. E tem aquela luz baixinha, a gente consegue ler no escuro, não vai incomodar a pessoa que tá do lado, né? No caso, o maridão. Não vai incomodar. E às vezes o livro, ele não tem essa praticidade. Mas eu amo o cheiro do livro. E é por isso que eu tô priorizando bastante o livro físico. Então, assim, eu separei algumas dicas e aquela pergunta que sempre fica atrás da orelha, né? Por que a leitura é tão importante? Porque tem muita gente que acha que a leitura é simplesmente um hobby. É só um hobby. Ah, é meu hobby, eu gosto de ler, é meu hobby. Enfim, certo? Ok, tem gente que acha que a leitura é simplesmente um hobby. A leitura, ela não é só simplesmente um hobby. Ela é muito mais do que um hobby. A leitura, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Se você tem filhos, eu já indico vocês a começarem a introduzir livros na vida dos seus filhos, tá? Porque a leitura, ela é sem dúvida muito importante, muito fundamental. Não sei se vocês sabem, mas a leitura é um dos melhores exercícios para nossa mente. Não adianta só querer cuidar do corpo se você não cuida da sua mente. A leitura, ela é muito importante para nossa mente, tá? É um exercício maravilhoso para estimular o nosso cérebro. Outra coisa também que eu acho que muita gente já sabia disso, mas é bom ressaltar aqui, né? É que a leitura, ela aprimora o vocabulário, o nosso vocabulário, ajudando a você a adquirir mais palavras que você não conhecia. Quanto mais você lê, mais palavras você aprende sem ao mesmo perceber. Eu tenho muitas palavras que às vezes vêm na minha mente assim porque eu li em certo parágrafo de um livro e essa palavra ficou presa na minha mente e tava lá, entendeu? Então assim, sem nem perceber, eu tava falando aquilo, nem sempre sabendo o contexto, mas fazendo sentido com aquela situação, entendeu? Então assim, a leitura, ela realmente aprimora o nosso vocabulário, ela aumenta o nosso vocabulário. Então isso ajuda no quê? Na comunicação. Sem dúvida nenhuma, melhora na nossa comunicação. Muitas das vezes na dicção, eu não sou uma pessoa que consigo me comunicar, sabe? Ou me expressar de uma forma assim mais eloquente, mais intelectual. Eu não consigo, gente. Mas a leitura, de certa forma, me ajuda aprimorando
isso, entendeu? E outra coisa também que eu percebi é que até na escrita, eu sempre fui uma pessoa muito ruim com português. Eu vou estar falando o português errado o tempo todo, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ruim, desde a escola. Ao longo desses anos, eu venho percebendo que quando eu escrevo um texto, eu escrevo com mais facilidade, por causa da leitura. Esse é um benefício muito bom. Se você quer conhecer novas palavras, eu acho que a leitura é um dos melhores hobbies que você pode ter nesse momento. Outra coisa que a leitura me ajudou foi aumentar o meu conhecimento. Gente, de verdade, não importa o tipo de livro que você está lendo, não importa o gênero do livro, não importa. Você sempre vai aprender alguma coisa. Desde dos livros de fantasia, um HQ, um thriller, não importa. Você vai estar aprendendo alguma coisa. Como assim, Dai? Com livro de fantasia, de romance, eu vou estar aprendendo algo? Sim, sempre tem alguma coisa interessante, sabe, na história. Porque o autor, ele se dedica tanto, ele busca pesquisas, né, antes de escrever um livro. Então, assim, você sempre vai estar aprendendo alguma coisa muito legal. Por exemplo, eu li o livro A Hipótese do Amor, eu aprendi tanta coisa que vocês não estão entendendo. Então, por isso que é bom sempre ter um caderninho pra fazer algumas anotações do lado, sabe? Porque você sempre vai estar adquirindo algum conhecimento. Então, a leitura é isso, sabe? Não é só simplesmente ler. Não importa o gênero, gente. Você vai estar aprendendo mesmo que seja com um livro de romance, de terror, um HQ, não importa. Você vai estar aprendendo algo. Com a leitura sempre dá pra aprender algo novo. Não é desculpa. Qualquer história que você tá lendo, gente, até com contos de fada, você vai estar aprendendo alguma coisa, sabe? Sempre tem o moral da história. A leitura, ela sem dúvida aumenta sim o nosso conhecimento. Outra coisa também, né, que eu falei de exercício pra nossa mente, sem dúvida nenhuma, né, ela melhora a nossa concentração e o nosso foco. Não só a questão do foco, mas a questão da memória também. Porque a leitura, ela exige que você foque no que você tá lendo, sabe? Não adianta você pegar um livro e ficar lá, ó. Se você não tá prestando atenção, você não vai entender nada. Então tem que ter foco. A concentração ajuda a deixar a nossa mente mais ativa, mais afiada. E isso faz com que a nossa mente ela fique mais saudável, mais concentrada. Então a leitura tem esse benefício também de melhorar a nossa concentração e também a memória. Uma outra coisa que eu venho percebendo, isso não é mentira, gente, eu falo isso por experiência própria, que acontece muito comigo. Eu notei bastante que sempre que eu tô lendo o livro, eu fico mais paciente. Como assim, Dai? Sim, e eu já pesquisei também a fundo pra ver se era paranoia da minha cabeça, se eu estava me auto-enganando, se é que existe essa palavra, agora existe, tá? E eu percebi que a leitura, ela reduz o estresse. Por exemplo, eu tô aqui lendo um livro bem concentrada, pode parecer piada. Eu fico tão conectada com a história, com esse mundo, que nada me abala, gente. As crianças gritando, eu já me acostumei, tá? Eu consigo ler com barulho. Percebi que isso reduz o meu estresse. Eu tô lendo algo que eu gosto, certo? Querendo ou não, isso tá me ajudando a fazer uma viagem, a me tirar do lugar sem eu sair do lugar, entendeu? Então, normalmente quando eu tô lendo, eu sinto que eu saio daqui e vou pra terra, no caso no norte aqui, ó, desse livro. É muito legal isso. Tipo, você realmente se desconecta dos problemas e você consegue relaxar. E aí eu faço um chazinho, tudo fica mais gostoso. É uma vantagem muito legal pra você que é estressado e não tem paciência como eu. Você vai se sentir viajando quando você tá lendo e você tá concentrado, super concentrado. Querida, o Rick pode falar o que quiser. Se eu estiver concentrada na história, não vou prestar atenção em nada do que tá acontecendo, sério. Óbvio que tem casos e casos, mas normalmente eu percebo é que a leitura ela é uma viagem sem você precisar sair do lugar. Então isso é muito legal, porque realmente ela nos desconecta dos problemas diários, faz a gente ficar mais relax. Outra coisa que a leitura sem dúvida proporciona na vida de qualquer pessoa é a criatividade, gente. Ela faz com que a gente seja mais desenvolvido em relação à criatividade. As histórias instigam a nossa imaginação, sabe? Então, é o que eu falei, você está sendo transportado para um outro universo ou para um outro mundo sem sair do lugar. E aí, dependendo da história, nos faz pensar muito, né? Começar a imaginar algumas coisas ou criar cenários na nossa mente e fazer com que a gente crie e formule as nossas próprias ideias, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, a leitura é um ponto crucial para desenvolver a nossa criatividade. Gente, isso é muito legal. Não tem como falar de livros e não falar dos benefícios, né, que a literatura traz para as nossas vidas. Eu sei que tem gente que só curte ler certo tipo de livro, mas eu acho importante você também conhecer outros trabalhos, outras obras, porque eu acho que a gente não deve só ficar preso em um tipo de gênero, sabe? Eu sempre fui o tipo de pessoa que falava que não gostava de romance, e hoje eu consigo ler os romances porque eu coloquei na minha mente que é necessário eu ter essa disposição de poder conhecer outras obras. E é muito necessário, gente, é muito necessário a gente sair da nossa zona de conforto. Saindo da nossa zona de conforto nos ajuda a conhecer o outro lado, sabe? Um lado que a gente não tá acostumado. Eu acho que é muito legal. Todo mundo fala, como evitar a ressaca literária? Eu tô numa ressaca literária, eu não tenho o hábito de ler, eu não sei o que fazer. Eu li um livro e não consigo mais pegar outro, porque aquele livro foi o suficiente pra mim, sabe? Já aconteceu isso com você? Porque comigo também. Eu já terminei um livro, pra mim aquele livro foi tão maravilhoso, tão perfeito, era o suficiente, não tinha como substituir ele por outro. Às vezes a gente acha que não vai ter livro que vai compensar a leitura anterior, mas tem, gente, sempre tem. Você que tá enfrentando uma ressaca literária agora, eu tenho algumas dicas que eu
separei aqui pra vocês, que talvez possa te ajudar. A ressaca literária, ela é muito séria. Porque assim, quem nunca passou por uma ressaca literária que atira a primeira pedra? Quem nunca? Eu conheço pessoas que ficaram anos de ressaca literária, porque não conseguia mais pegar, já leu tanto na vida que não conseguia pegar livros novos. Mesmo entrando em livrarias, assim, olhava a capa bonita, mas não sentia vontade, porque estava naquela ressaca literária profunda. Tem vezes que eu termino o livro e aí eu penso, cara, será mesmo que esse livro vai chegar na altura do livro que eu acabei de terminar de ler? Tem vezes que acontece isso comigo, aí eu falo, acho que não vai chegar na altura, sabe? Acho que não é possível isso. E gente, a minha resposta é, sim, é possível. Eu acho que é muito importante pra você que tá passando por isso agora, acabou de terminar um livro super legal e já tá entrando, e tá querendo entrar em outro, mas não consegue porque tá nessa ressaca literária, é não forçar a barra. Eu falo isso pra todo mundo, gente. Também já cheguei a falar, acho que em alguns outros vídeos, que tipo assim, você tá começando um livro agora, ou foi todo mundo falando desse livro do momento, um best-seller, todo mundo comentando. Você pega o livro, você vê assim, ó, folheia a primeira página, você não consegue se conectar com a leitura, ou tá arrastado, ou empaca ali. O meu conselho é, espera um pouco. Talvez não era o momento de você estar lendo aquele livro. Parte pra outro. E se mesmo assim isso persistir, calma, espera, entendeu? Então assim, não force a barra nunca. Se você tá com ressaca literária, não force a barra. Gente, é a minha dica primordial. Tanto é que eu estou falando agora essa primeira dica pra vocês, porque é primordial não forçar a barra. Se o livro não está fluindo, dê um tempo, tente outro e vai dar certo, entendeu? Então, não force a barra naquele livro, não fique batendo na mesma tecla, sabe? Tec, 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 tentando que dê certo. Não, calma. Tem outros. Uma outra dica também é que, tipo assim, é o que eu acabei de falar pra vocês. E que eu era o tipo de pessoa que julgava muito as outras obras, porque eu só conseguia me identificar com uma. Eu acho que é importante a gente alternar os gêneros, não focar só em um, sabe? Às vezes a pessoa tá com ressaca literária porque só lê autoajuda, e aí não tem mais vontade de ler. Eu não sou muito fã de autoajuda, mas se for necessário, eu vou ler. Eu leio alguns autoajudas, tipo, de maternidade, educação infantil, então eu acabo lendo, mas assim, não é um livro que eu gosto de ler, é um livro que eu sei que é necessário ler. Isso me causa ressaca literária, e aí eu já parto pra outros gêneros. Então, o meu conselho é alterne o gênero do livro, se isso tá acontecendo com você. Tipo, se você lê um thriller super pesado, tente algo mais leve, tipo um romance, uma fantasia, um conto. Não sei, gente. Eu acho que sempre dá certo, sabe? Algo mais leve. Ou então, se você acabou de ler um romance, tente algo mais pesado, sabe? Um King da vida. Stephen King, pois é. Ficar com esse microfonezinho aqui, acho que é melhor, né? Outra ideia também legal pra sair da ressaca literária é o que eu falei. Ler contos, porque normalmente são curtos. Ler um HQ, que é aqueles livros de histórias em quadrinhos. Eu acho que é tão legal. E tem vários livros de histórias em quadrinhos legais, gente. Cara, tem Turma da Mônica. Eu amava ler Turma da Mônica quando eu morava no Brasil. Hoje eu leio alguns outros que são bem legais, assim. E me ajuda bastante, sabe? Quando eu tô com ressaca literária, porque pelo simples fato deles serem curtos, não é cansativo. Eu acho que essas histórias mais curtas ajudam a gente a recuperar o ritmo de leitura. E não tem aquela pressão, sabe? Que normalmente um livro mais... Vou falar assim, um livro mais grosso traz. Porque a gente fica pressionada a terminar aquela história já pra poder ler os outros. No caso, eu tô lendo essa trilogia. Tô lendo primeiro, já li essa história antes, então tô dando continuidade em inglês, fazendo uma releitura. Mas às vezes a gente se sente pressionada pra terminar logo já pra começar o outro. Se você tá numa ressaca literária e você não consegue sair de jeito nenhum, meu conselho é tente algo mais curto. Uma fábula, um conto, um HQ. Eu acho que vai te ajudar bastante. Mas se mesmo assim a ressaca continua depois de você tentar todas essas dicas que eu estou te dando, dê um tempo se precisar, gente. É muito necessário, sabe? Às vezes a gente precisa mesmo descansar a nossa mente, esfriar um pouco o cérebro. Às vezes a cabeça, ela precisa de uma pausa. Então, dê um tempinho, fica aí uma semana sem ler. Tá tudo bem não ler por um tempinho. Não vai fazer você parar de ler pra sempre. Uma vez leitor, pra sempre leitor, sabe? Então, é isso. Eu acho que você que gosta de ler e tá com ressaca literária, dê um tempo, espera um pouco, procure algo que você goste, algo mais curto, ou então aquele livro que você tá querendo há bastante tempo. Ou você pode conversar sobre livros, porque eu acho que conversar sobre livro com as pessoas, querendo ou não, vai te dar um gás danado pra você voltar, né, a um ritmo de leitura. Eu acho muito legal falar com os amigos sobre as histórias que você tá lendo, né, sobre determinado livro. Eu sempre faço isso com as minhas amigas e isso me ajuda tanto, gente, a dar estímulo, mais vontade, mais ânimo, entusiasmo pra continuar lendo. Então eu acho que um clube do livro, eu tenho meu clube do livro, Tintas e Chás, tá bom? Eu acho que dá um gás extra pra continuar prosseguindo nesse hábito de leitura, né? Converso com alguém sobre livros, ou sabe o que eu faço? Eu assisto canais de pessoas, você no caso tá me assistindo aqui. Eu acho muito legal assistir conteúdo literário, porque
sempre vai me dar vontade de ler. Sempre, sempre, sempre. Mesmo quando eu não estou com vontade de ler, eu gosto de assistir conteúdo literário, que a pessoa tá falando de livro. Enfim, eu acho tão gostoso. E depois que eu termino de assistir, eu fico tão viciada que me dá mais vontade de assistir e depois me dá vontade de ler. Porque a pessoa tá lá explicando sobre aquele livro, fazendo uma resenha, sabe? Do livro que acabou de ler. Você vai ficar com vontade, você vai ficar curioso. Então, normalmente, eu gosto de assistir alguns conteúdos ou conversar em grupos de leitura sobre conteúdos assim, sobre isso. Então, isso me ajuda bastante. Esse é um conselho muito legal, que eu acho que quando a gente assiste alguém falando sobre isso, vai dar mais vontade. Vocês concordam comigo? Gente, não tem como você não assistir uma pessoa, a pessoa tá lá falando de uma história e você não se sentir interessado. Eu sei que tem vezes que eu assisto e não tenho vontade de ler aquele tipo de livro, porque eu não me identifico. Mas eu gosto de ver a pessoa falar. Então, com o tempo, você vai percebendo que você vai ficar com vontade de ler. Isso sempre acontece comigo, eu tenho certeza que vai acontecer com você também. Principalmente se você não tem o hábito de ler. Quando você começa a acompanhar conteúdo de leitura, menina, é um caminho sem volta. Não tem como mais voltar. Você vai querer entrar em livrarias, gastar em Bienal, comprar livros em sebo, enfim. Você vai ficar com vontade de ler, tá? Então começa a consumir bastante conteúdo literário. Ativa o sininho das notificações pra sempre que eu liberar vídeo, vocês serem o primeiro a estarem aqui. Porque eu sei que isso vai te ajudar muito. Mas eu trouxe algumas ideias pra deixar a leitura mais divertida, gente. É o que eu falei, a leitura, ela tem que ser divertida. Ela não pode ser cansativa. Ela não pode ser aquela coisa, mas vou ter que ler esse livro, eu preciso terminar. Não, gente. Se você estiver sentindo isso, por favor, pare agora e pegue outro livro. Porque você está lendo de forma errada. Você não pode ler um livro, tipo, acaba logo de vez. Acaba logo que eu não tô aguentando mais. Não, não é legal. Fica chato. Eu sempre paro. Se tem um livro que eu não tô gostando, cara, a não ser que eu esteja no final, aí eu continuo. Mas se estiver na metade do livro e eu não estiver gostando, no começo então, tá, depois eu pego ele e leio. Talvez ali não é o momento pra estar lendo aquela história. Aí eu vou pra outro. E sempre dá certo. Então assim, eu trouxe algumas dicas e eu acho que vai deixar o seu hábito de leitura mais interessante e eu acho que vocês vão gostar. A primeira dica é que eu não gostava muito de um tempo pra cá e agora eu comecei a gostar bastante, tá? É porque eu sempre gostei muito de podcast. Eu sempre gostei de assistir podcast ou escutar podcast, ouvir as pessoas conversar sobre diversos tipos de assunto. E eu falei, por que não dar uma chance pro audiobook? Gente, sério, experimente audiobooks. Vai deixar a sua leitura muito mais interessante. Porque dá pra você ouvir as histórias enquanto você tá fazendo outras coisas, tipo cozinhando, na academia. Eu fazia muito isso quando eu ia pra academia. Eu ficava escutando as histórias. É estranho, né? Falar que eu ficava escutando as histórias, escutava livro na academia. Mas é porque eu gosto muito. Então, eu fazia isso. Cara, é tão legal. Dependendo do livro, vai dar sono. Então, você não vai conseguir se concentrar tanto. Mas assim, você tá cozinhando, dá pra você escutar um livro, coloca o fonezinho, tá limpando a casa, dirigindo. Cara, não é desculpa. Dá pra você fazer isso. Dá pra tornar a leitura mais interessante, mais legal. Então, o meu conselhozinho pra vocês é experimente os audiobooks. Outra coisa legal também é você manter desafios durante a sua leitura. Ou antes da leitura, né? Tipo, ler um livro de cada cor. Por exemplo, vou escolher hoje eu vou escolher um livro de capa amarelo. Eu adoro amarelo. Então, ou um de capa rosa, capa preta, capa roxa. Ler um livro de cada cor de capa. Cria esses desafios. Tem um desafio que eu tô colocando na minha mente, que eu quero já pra próxima leitura, depois que eu terminar essa trilogia. Gente, eu tô com muita vontade de descobrir autores de outros países. Então, assim, eu leio muito autores dos Estados Unidos, mas eu tô com muita vontade de ler autores da Rússia. Eu não sei porquê, não me pergunte porquê, mas eu tô com muita vontade de ler livros de autores da Rússia. Tipo, histórias, sei lá, não só histórias da Rússia, mas de autores da Rússia, entendeu? Eu tô pesquisando alguns livros aí, porque eu acho que isso ajuda bastante também, sabe? Deixa a leitura mais divertida. É um desafio que você cria pra você mesma. Eu quero ler, depois que eu terminar essa trilogia, livros de autores de outros países, mas eu escolhi a Rússia. Então, é o que eu falei, não me pergunte por quê, eu simplesmente quero ler livros de autores da Rússia. Então, o meu próximo desafio vai ser esse, eu quero conhecer um pouco dos trabalhos deles, eu quero depois talvez da China ou do Japão, já li. Eu acho tão legal fazer isso, sério, você acaba conhecendo também um pouco da cultura do outro país, um pouco do jeito, enfim, dependendo de como vai ser a história, né? Acho bem legal. Outra dicasinha que eu acho muito legal, eu sei que não é pra todo mundo, mas se você puder, óbvio, né? Cria um cantinho especial de leitura. Sabe aquele cantinho especial pra você ler? Pois é, foi um pouco difícil fazer isso depois que eu tive filhos, mas nem no Brasil também eu não lembro de ter um cantinho especial de leitura, porque eu sempre lia na cama. E de um tempo pra cá eu passei a ler na cama. Depois que eu tive filhos, isso ficou mais comum. Tente criar um cantinho assim especial pra você, nem que seja a sua cama, cara. Faça com que aquele lugar, aquele cenário seja seu lugar especial. Ou talvez um cômodo da sua casa que tá vazio, coloca, sei lá, luzinhas ou um tapetezinho, um puff pra você relaxar, uma cadeira confortável
for com uma cadeira confortável, com um travesseiro, deixa aquele lugar ser o seu cantinho de leitura, que vai ser o seu espaço aconchegante, sabe? E isso pode fazer com que a leitura pra você fique mais prazerosa, e sempre dá certo pra mim. Eu, nesse momento, tenho meu cantinho agora, tá? Confesso que eu não leio muito aqui, mas eu acabo lendo, principalmente à noite, tá todo mundo dormindo, então pra mim é mais fácil ler aqui durante a noite. Eu pego minhas canetas, eu faço minhas anotações, então fica mais prazeroso. Esse é meu cantinho especial, a porta tá fechada, as crianças não estão aqui, né? Tem tudo que eu gosto aqui, tem meu computador, tem as minhas luzes, tem as minhas borboletas, tem o meu quadro do CS aqui atrás, é meu cantinho, tem meus livros, né? A parte mais importante desse quarto. Então tente criar, nem que seja sei lá, na sua sala de estar. Ah, daí não tenho isso. Tá, faça da sua cama o seu cantinho aconchegante especial. Não tem desculpa. É o que eu falei, eu acabo lendo muito na cama, principalmente de manhã, sabe? Como eu estou lendo livro físico, pra mim acaba sendo muito mais fácil ler aqui nesse cantinho, meu cantinho aconchegante. É o que eu falei, na cama não dá, as luzes estão apagadas, meu marido, ele não gosta de nem uma luz no quarto. O Kindle é a melhor opção, ele nunca se incomoda quando eu tô com o Kindle, porque meu marido é o tipo de pessoa, tá com uma luzinha assim, ó, ele já acorda. O Kindle não. O Kindle, a luz vem direto pra mim, né? Diretamente pra mim. Então, assim, como eu tô lendo esse livro físico, em inglês, eu não queria ler ele no Kindle porque eu tenho ele em português. Tenta encontrar um lugarzinho aí na sua casa pra fazer com que seja especial. Outra coisa legal também é você misturar as mídias. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, ou tem esse livro e tem um filme, mas eu não assisti o filme nem li o livro. Comece a conectar os dois juntos. Então, eu assisto as séries e os filmes baseados em livro e tente comparar as histórias, tente comparar os personagens. Eu acho que isso é muito legal. Acaba sendo muito divertido também na hora da leitura. Eu confesso que eu prefiro ler um livro antes de assistir o filme, porque eu acho que o livro, ele tem toda aquela coisa que o filme não traz, né? Ou às vezes deixa a desejar. Às vezes solta muito e não tem como colocar tudo num filme só. Enfim, então eu acabo lendo antes de assistir o filme. Então, é minha dica. Outra coisa legal também que eu já falei e vou falar de novo, é participar de clube de livros, gente. Tem vários clubes de livros aí. Eu tenho o meu, Tintas e Chás, tá? Se você quer fazer parte, eu vou deixar o link na descrição. Se de repente o link não funcionar, porque parece que depois de um tempo ele fecha e aí tem que colocar novamente um novo link, criar um novo link novamente. Só me avisa, eu coloco nos comentários pra eu saber, tá bom? É um toque mesmo pra me avisar, porque eu acabo esquecendo. É muita coisa going on, né? Eu tenho meus 3 canais, canal de vlog, canal de game e agora o canal literário eu já tinha, mas o canal de game veio depois. Então, sim, é muita coisa. Então, se de repente isso acontecer, por favor, me lembre. Manda lá um alô falando, Dai, por favor, manda o link do Clube de Tintas e Chás. Mas, enfim, eu acho muito legal fazer parte de Clube do Livro, porque você tá trocando ideias literárias com outras pessoas que também tenham o mesmo interesse que você. Não necessariamente nos mesmos gêneros, mas na literatura. Eu acho que isso, sem dúvida, deixa a leitura mais dinâmica, deixa a leitura mais divertida. Gente, é tão gostoso, vocês não têm noção como é gostoso falar de livros com outra pessoa. Principalmente quando você encontra a sua tampa da panela, que gosta do mesmo tipo de livro que você, do mesmo gênero. Eu acho isso tão legal. Eu não sei se eu tô falando demais, eu poderia ficar aqui conversando com vocês por horas, né? Porque é o que eu falei, assunto literário sempre rende, sempre tem o que falar, gente, não importa. Eu tô lendo aqui esse livro, que eu já falei pra vocês, inclusive o último vídeo desse canal foi sobre os livros que eu comprei da trilogia da Stephanie Garber, e agora eu tô na parte 2. Aconteceu uma coisa assim muito inusitada, deixa eu colocar meu microfone aqui. Gente, eu fiz uma coisa pra dar o quê? Pra dar jus ao nome do livro, né? Era Uma Vez no Coração Partido, e no capítulo 9, no caso, olha o que eu fiz. Peraí, eu tô no capítulo 12. Cara, eu fiquei muito triste comigo mesma. Nem me pergunte como isso aconteceu. Eu acho que foi na hora que eu tava tentando pegar a minha bolsinha de canetas e sem querer eu rasguei a página do livro. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com medo de rasgar mais. Ó, tá bem rasgado. Tá dando jus ao nome, né? Era Uma Vez o Coração Partido, era Uma Vez Uma Página Partida. E aí eu já tô na parte 2. Tá sendo muito gostosa a leitura, tá? Em inglês tá sendo muito fácil. Então, ó, uma dica pra você que quer ler em inglês e não sabe por onde começar. Leiam Era Uma Vez o Coração Partido, de Stephanie Garber, em inglês. Cara, ele é um livro muito fácil de ler. A escrita dele é maravilhosa. Dá pra entender sem você precisar ficar usando o Google toda hora, sabe? Eu acho que é isso, gente, que eu tinha que falar. Eu quero ler um livro no Kindle também, que eu tenho vários livros aqui no meu Kindle, mas eu quero terminar essa trilogia. Ultimamente eu tô dando prioridade em um de cada vez. Aí eu leio um conto só. Eu acho que é isso, gente. A leitura, ela é sem dúvida um passatempo maravilhoso. É uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta de refúgio. Eu acho que o mais importante mesmo é encontrar o tipo de livro que você procura. Encontrar aquele livro que te prende de página por página, sabe? Às vezes é difícil você encontrar, mas olha, o meu conselho é você não desistir da leitura, porque uma hora você encontra. E se você começou um livro e não consegue, tipo, caminhar, tá empacada, cara,
não perca seu tempo, vá pra outro. Uma hora você encontra aquela leitura que te prende, sabe? Eu, no momento, estou aproveitando cada página em inglês do Era Uma Vez o Coração Partido, nessa releitura que eu estou fazendo. E eu tô amando cada vez mais. Não dá vontade de parar. Tipo, às vezes eu tô parada pensando... Nesse exato momento, a Evangeline está com a Marisol e elas estão indo pro castelo. E eu fico pensando, como será que elas estão lá? Tipo, ela tava tomando chá, comendo geleia de amora. Sabe, do nada eu fico pensando no que tá acontecendo no livro. Eu fico tentando imaginar o que será que elas estão fazendo, sabe? A leitura é muito prazerosa. Mas é isso, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Qual foi o último livro que te marcou? Eu quero muito que vocês me contem, gente. Por favor, qual foi o livro que você acha que fez parte, assim, do momento mais legal que você já teve durante a leitura? Bora trocar algumas indicações, tá bom? Então, se você gostou, não esqueça de avaliar, se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Um super beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau!